Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Marcos 16. O Senhor Jesus está aqui. Marcos capítulo 16, versículo 15. O Senhor Jesus disse assim: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Assim está escrito. O Senhor Jesus, ele veio a este mundo para dar testemunho da verdade. Ele mesmo disse a Pilatos: eu vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Como o Senhor Jesus disse. No 8:32 está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No 14:6, o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. No versículo 39, a Bíblia diz assim: o Senhor Jesus falou: examinai as Escrituras, porque vós estudais ter nela a vida eterna, e elas são as que de mim testificam. O Evangelho do Senhor Jesus O Evangelho do Senhor Jesus é a única verdade. No verso 31, o próprio Senhor disse: se aquele que guardar a palavra dele, não irá para o inferno. Aqueles que obedeceram o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, viram a vida reta, ouvindo conforme o que ele disse, obedecendo o que ele falou. E esses estão livres da condenação. Romanos capítulo 8, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não houve segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa palavra se encaixa no 8:51 que eu acabei de falar. O Senhor falou que aquele que guardar a palavra dele nunca irá para o inferno, porque em Cristo Jesus não existe condenação. Aqueles que obedecem as palavras que saíram da boca do Senhor Jesus, certamente está salvo. Não existe condenação para eles. Estes não participarão do julgamento, estarão livres. Por isso a necessidade de pregar o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho do Senhor Jesus são as únicas palavras que podem livrar o homem da condenação eterna. As palavras do Senhor Jesus são as únicas que podem livrar o homem de cair no lago de fogo e enxofre, de passar toda a eternidade sofrendo, no sofrimento que não terá fim. Mas os seres humanos, as pessoas estão preocupadas onde irá passar a eternidade. As pessoas ficam pensando no aqui, no agora, no presente, e viver a vida aqui neste mundo. E não está nem um pingo preocupado aonde irá passar a eternidade quando a alma descolar do corpo. Porque a Bíblia diz que só existe dois caminhos: o caminho da vida eterna, que é Cristo Jesus, e o caminho da morte eterna, o céu ou o inferno.
eu não estou preocupado com isso. Quero viver suas vidas, quero viver em prostituição, na casa de cachaça, na idolatria, na feitiçaria, no sexo ilícito, pornografia. É o que a maioria quer viver. Quer satisfazer os seus próprios desejos, o seu coração, quer viver intensamente obedecendo o seu desejo carnal. E a Bíblia diz que é pecado. Você não sabe, a lista é grande, né? A lista é grande das pessoas que irão para o inferno, das práticas que levará muita gente para o inferno. E as pessoas não querem abrir mão. Se as pessoas conhecessem a Bíblia, ou melhor dizendo, conhecessem o Senhor Jesus, certamente é iam saber que os pecados que eles estão praticando vai levar ela para um lugar terrível, um lugar de deixa as trevas, um lugar onde a dor arranja dentes, onde o bicho nunca morre, o fogo nunca se apagará. A minha fala, uma lista muito grande de pecados, vai levar muita gente para o fogo, se não abandonarem, meu amigo. Você acreditando no Senhor Jesus ou não, no Evangelho ou não, tudo isso se realizará. Tudo que está escrito se cumprirá. Porque quem falou foi o próprio Senhor. O Senhor desceu do céu somente para pregar a verdade, somente para ensinar a verdade para as pessoas, para livrar ela dessa condenação. Jesus morreu para nos salvar da condenação eterna. E as palavras dele são as únicas que podem estudar. É da condenação eterna. Não acredita no lago de fogo e enxofre, não acredita no inferno. Querendo fazer assim do Senhor Jesus mentiroso. Muitos irão passar a eternidade com Deus. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. A porta estreita, o caminho, é apertado que conduz à vida eterna. E poucos são os que entram por ela. Ele é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ele. Agora as pessoas acreditam nas religiões. No mundo tem milhares de religião. Para cada um escolher a sua e ter que viver conforme o seu coração quer. O que as religiões apresentam é o que o no coração de cada pessoa quer. A Bíblia diz que Jeremias 17:9 que através do coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? A Bíblia diz que o coração do homem é perverso. E as pessoas vivem servindo. A mulher diz assim, não, eu me identifico com a religião tal, eu sou da religião A, eu sou da religião B, eu pertenço a tal salão, eu pertenço a tal religião. Esse é o que meu coração quer, é o que as pessoas vivem. Não sabendo que só existe um caminho, só existe uma verdade. E essa verdade é o Senhor Jesus. E esse caminho é o Senhor Jesus. O mundo apresenta milhares de religiões. Milhares. É necessário você saber que a religião nenhuma salva. O que tem é religião em nome de Deus, em nome do Senhor Jesus, apresentando um Jesus mentiroso. Porque o Jesus verdadeiro é o Jesus do Evangelho. Você vê que toda religião
diz de servir a Deus, diz de servir reverência ao Senhor Jesus. Todas as religiões vocês vão ver que elas falam de Deus e falam do Senhor Jesus. Algumas nem falam, mas as que querem enganar, mais ainda, falam de Jesus. As religiões do sul, são doutrinas de terror. Então, Timóteo, capítulo 4, versículo 1, Deus foi escrito e diz no Testamento: eu te apresentarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores da doutrina de demônios. Você saber que não existe nenhuma doutrina que vai te salvar, a não ser a doutrina de Cristo, a não ser o Evangelho do Senhor Jesus. Somente Jesus salva, só Jesus liberta o homem da escravidão, da condenação eterna. Somente Jesus quebra o servidão da morte, do inferno, pelas correntes e liberta o homem, porque assim está escrito que ele foi enviado para libertar os cativos, os oprimidos do diabo. Jesus é o único libertador, ele é o único Senhor que está vivo. Haja visto que no mundo existem vários tipos de senhores, vários tipos de senhoras. Ô, vai no papo não, tá gravando. E se o cara passar e roubar? Não tu rouba aí o bagulho. Vai lá aí, pega tudo. Porque a Bíblia diz que só existe um Senhor. E esse Senhor, o nome dele é Jesus Cristo. Você pode ler em Efésios capítulo 4, versículo 5. Fala que só existe um Senhor. E esse Senhor é Jesus. Não adianta, meu amigo, você dizer assim: eu sou Deus, eu sigo a Deus por conta, a minha religião, eu sigo a Deus por conta, eu acho, você, porque a maioria das pessoas, perguntarem para elas vão dizer que é de Deus, dizem que é ser do diabo. Essa é a verdade. Se você perguntar para a maioria das pessoas se elas são de Deus, elas vão dizer que sim. Porque ninguém quer dizer que pertence ao diabo. Tem verdade que tem um público aí, tem um público que é assumido mesmo. Diz que é de Jesus, diz que é de Satanás, até baixa conhecer, baixa para Satanás. Ele está fazendo, dizendo que o seu Deus é o Filho, declarando os demônios, ou magia, dentro da rua, dentro dela, como seu Deus, e toda essa camada de demônios aí, dessas religiões. Tem pessoas que não fazem parte dessas religiões, não servem Jesus, não servem demônio, entre aspas, diretamente como eles querem. Não servem diretamente, mas servem indiretamente. Como assim, irmão? Pessoas que estão praticando obras
que pertence a outros demônios. É afinal, eu sou feliz, eu sou de Deus. Meu amigo, a Bíblia diz, a Bíblia fala sobre as obras da carne, as obras dos demônios. E muita gente praticando essas obras ainda diz que é de Deus, enganando a si mesmo. Eu vou ler 1 Coríntios capítulo 6. Capítulo 6, versículo 10. Não erreis, nem os adúlteros, nem os idólatras, nem os fornicadores, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Você vê a seriedade do Evangelho. Eu falo uma lista de pessoas que praticam essas coisas que não vão entrar no reino de Deus. Os fornicadores, aqueles que estão ligados, não é casado, os idólatras, são aqueles que adora homens, adora imagem de escultura, adora ídolo de futebol. Os adúlteros, aqueles que têm suas mulheres, ou vice-versa, que traem um ao outro. Meus afeminados, toda a galera LGBT, meus sodomitas, meus ladrões, meus avarentos, meus bêbados, meus maldizentes, meus roubadores herdarão o reino de Deus. Não pode escrever a Bíblia, não. Voltamos para o Deus aqui. E o Espírito de Deus pela boca dos santos apóstolos. A lista é grande, meu. Muitos vão se dar conta dessa realidade. Essa alma descolar do povo. Infelizmente, muitos são aquele caso que está escrito. Quando morrer, essa alma descolar do povo, os demônios agarrarem a alma dela. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 21. Versículo 8. Mas quero salvar aos incrédulos, aqueles que não acreditam no Evangelho de Jesus, aos abominados, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. A pessoa morre fisicamente aqui, o corpo tomba, ele é colocado no paletó de madeira, joga umas pás de terra na casa de Deus dele, mas aí não é o final para ele, não, meu amigo. A Bíblia diz que aquele que morreu na prática da feitiçaria, da idolatria, da mentira, do adultério, da fornicação, da cachaça, das drogas, feitiçaria, será lançado do lado do fogo e enxofre. Essa é a realidade, meu amigo. Quem que pode mudar o que está escrito?
Quem que pode dizer que o Evangelho é mentiroso? Que Jesus é mentiroso? Que essas palavras são palavras de mentiroso. Mas está invertindo os valores. Você vê que as pessoas estão chamando bênção de maldição, chamando a mentira de verdade. O povo vive como dizem por aí. Verdade, cada um tem a sua. Religião, cada um tem a sua. Senhor, cada um tem a sua. É o que dizem por aí. Vamos ver quem é que está falando a verdade. Se é Jesus, ou se é a sua religião, ou se é o seu sentimento. O povo está acostumado a viver a mentira. E até música que está aí dizendo, mente para mim. Mente para mim. Diz que assim, me engana que eu gosto. Porque pessoas que gostam de enganar, gostam de ser mentira. E aí se compra a Bíblia que diz: o diabo tem se enganado. Então as religiões que estão aí no mundo. As religiões estão aí no mundo para enganar as pessoas. O senhor das religiões desse mundo é os demônios, é Satanás. O próprio Senhor Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. O Senhor Jesus desceu do céu e veio aqui para pregar a verdade, para ensinar a verdade. Para que as pessoas fossem salvas pela sua verdade. Então, meu amigo, não adianta. Você dizer, você pertencer a essas religiões e dizer: não, eu sou de Cristo. Eu sou de Deus. Ah, eu pertenço à religião A. Eu pertenço à religião B. Eu sou tal da religião. Eu sou Deus porque eu pertenço à religião A. Eu sou Deus porque eu pertenço à religião B. Meu amigo, a Bíblia diz que só é de Deus aqueles que obedecem o Evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia diz que os homens se enganaram pior, enganando e sendo enganados. O diabo é um péssimo engano. Satanás, ele sabe enganar as pessoas muito bem. Enganado de Satanás pelos demônios. A Bíblia diz que nós assistimos com a verdade. O Evangelho de Jesus, ele vai te mostrar o que é de Deus e o que não é de Deus.
prefere conhecer a verdade e a luz? Porque prefere ficar seguir, prefere seguir o seu coração é esse mundo. O mundo oferece muitas coisas, muitas distrações. O pecado do mundo é só em abundância. Cada vez que passa, multiplica mais o pecado. Cada vez que passa, o mundo se torna pior em pecado. Estão bebendo o pecado como que bebe água. A Bíblia diz que multiplicar o pecado, ou a iniquidade, o amante muito, e assim esfriar. Então o mundo está multiplicando o pecado cada vez mais. Você vê que o mundo se torna cada vez pior. O povo está inventando novos jeitos de pecado. Não está satisfeito com a desgraça do seu pecado e fica ainda multiplicando o pecado e inventando pecado. Cada vez mais se metendo coisas pior do que os demônios. A Bíblia diz que os seres humanos iam ultrapassar os feitos do diabo. Então o povo não quer conhecer a verdade, não quer conhecer Jesus, não quer se converter. Não quer se converter a esse evangelho. Por causa do prazer do mundo. A Bíblia diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis mais de amizade com o mundo, é amizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Para o Senhor, meu irmão. Tiago 4, 5. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aquele que fica agradando o mundo, aquele que vive na prática do pecado, aquele que é inimigo de Deus. A Bíblia manda, meu amigo, se arrepender dos pecados e abandonar. A Bíblia diz que aquele que vive na prática do pecado é do diabo. Ah, irmão, mas todo mundo é pecador, sim, verdade. Existem pecadores que abandonaram o seu pecado e não mais praticam a prática do pecado. Mas tem uns, alguns, a maioria, que não querem abandonar o pecado. Os pecadores que abandonaram vão refugir o pecado. Você deve viver do seu pecado. Quando ele encontra a salvação em Cristo Jesus, quando o Espírito de Deus, o Espírito Santo entra nele, convence ele do pecado, da justiça e do juízo. E aí, quando ele olha para o pecado, não mais como ele olhava. Ele sente nojo, ele repudia o seu pecado. É assim que tem que ser. Nós temos que abandonar os pecados. Você deve abandonar os pecados, abandonar a feitiçaria, abandonar o bando, que banda, candomblé, espiritismo. Você deve abandonar essa
Narciso Romano, você quer determinar todas as religiões que existem neste mundo e seguir somente Jesus Cristo. É por isso que os prostitutos, os adúlteros, os fornicadores, serão lançados do lago de fogo e enxofre. É a segunda morte da pessoa. A pessoa morre aqui nessas práticas e ainda vai passar toda a eternidade do lago de fogo e enxofre. Então, meu amigo, deixa o adultério, se arrependa. Deixa a fornicação. Abandone os seus pecados pelo nome do Senhor Jesus. Viva o Evangelho de Jesus Cristo e sua alma estará salva. Eu li vários tipos de pecado que levam o outro para o inferno. Mas a pessoa não vai querer deixar. A maioria não vai deixar. Infelizmente a maioria não vai deixar. Eu vou ler em Gálatas, livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Gálatas 5:19 diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, difusões, heresias, inveja, homicídio, usurpação, glutonaria e coisas semelhantes a estas, das quais de antemão os declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A lista é grande, meu amigo. Acho bom você ler a Bíblia. Eu vou ficar nessa conversinha de missa de sétimo dia, essa conversa do diabo. Não existe missa de sétimo dia. Existe Hebreus 9:27. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, e logo após o juízo. Existe o juízo de Deus. Você vai se deparar, meu, diante do grande trono branco, como está escrito em Apocalipse. E o juiz sabe quem é? Jesus, que vai estar sentado sobre o grande trono branco. Você vai bater de frente com ele, ou mais cedo ou mais tarde. Você há de comparecer antes do grande tribunal de Cristo. Eu quero saber quem é que vai te livrar. O próprio Senhor é Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele vai apartar um dos outros. Como o pastor aparta do boi das ovelhas. A Bíblia diz que ele vai dizer às ovelhas que tiveram junto, vinde
assim parece o Rei dos Céus. E para os todos que estiver à sua esquerda, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 43. Você pode ler a Bíblia, meu amigo. Imagine só, se o próprio Senhor Jesus, ele vai dizer na cara de muita gente: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E aí? Você vai gritar por quem? Você vai adorar quem? Todo joelho, mano, vai se dobrar diante do Senhor Jesus. Tiago 2, Filipenses 2, versículo 9 e diante. Não adianta você apelar para ninguém. Você pode apelar para o nome que você quiser. Não vai ser ouvido. Até a Aparecida vai desaparecer. Deixe de acreditar nos demônios, meu amigo. Pode acreditar nessas doutrinas de demônios, essa religião do diabo. Acredite em Jesus Cristo. Ele é a única verdade. Existem muitas práticas. E agora o governo fazendo leis, né? Respeita a religião dos outros. Se o próprio Evangelho não respeita, nem Deus, nem o Senhor Jesus Cristo, nem o Espírito Santo, eu vou respeitar? Meu filho, o sangue pode dar na canela, pode cortar minha cabeça, mandar me matar, ou me prender, meter processo, fazer lá o que for comigo. A verdade, nunca vou negar na cara de ninguém. O Evangelho de Jesus Cristo deve ser pregado com toda intrepidez, com toda ousadia. A Bíblia diz que aquele que se envergonhar do Senhor Jesus no Evangelho, ele também se envergonhará de vocês. Vergonha você deveria ter no pecado. Hoje o pecado, quem não comete essas coisas de pecado que o mundo oferece aí, é tido como idiota. Né? Quem não bebe, quem não fuma, quem não prostitui, quem não adultera, quem não comete esses pecados, a sociedade é uma bestalhada. Mas vamos ver, mano. Vamos ver quem vai ter eles. A Bíblia diz em 2 João, capítulo 1, versículo 9, que só é de Deus aquele que obedece o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aquele que não obedece o Evangelho do Senhor Jesus Cristo não tem Deus e nem tem filho. Mas aquele que obedece, tanto o Pai como o Filho. Você pode ler 2 João, capítulo 1, versículo 9. Romanos capítulo 1, versículo 25 diz assim: Romanos capítulo 1, versículo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus
Uns abandonou as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural segundo a natureza. E semelhante também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades, uns para com os outros, homens cometendo torpeza e recebendo entre si mesmos recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou aos seus sentimentos perversos para fazerem coisas que não convêm, deixando cheio de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídios, contendas, engano, malignidade. Para você ver, está escrito na Bíblia tudo que está se cumprindo hoje. Tudo que está se cumprindo hoje está escrito na Bíblia. Isso não vem de agora não. Desde o tempo de Sodoma e Gomorra. A vez que todo mundo era gay, todo mundo era lésbico. Funcionário. A visão. A visão. E aí, filho, ele tá trabalhando também. Romanos capítulo 1, versículo 25. A vez que Deus nunca abandonou. Ao seu filho de defesa. Homem com homem, mulher com mulher. Está tão clara. Pois julgava a verdade de Deus e mentira. Honrar e servir mais a criatura do que o Criador. Que é bendito eternamente, amém. E aí, irmão? Deus nos abandonou. Eu vou só ler isso, por favor. É a palavra de Deus, Romanos 1:16. Pois, por isso Deus nos abandonou as paixões infantes, porque até as mulheres mudaram o uso natural com cada natureza. E semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades, uns para com os outros homens, cometendo torpeza, recebendo entre si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. E como eles não se importaram, não estão se importando de ter conhecimento de Deus, assim também os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estamos cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldades, cheios de invejas, homicídios, contendas, engano, malignidade. Deus deixou de novo. Deus abandonou aos seus desejos. A Bíblia diz que o homem deixou o uso natural da mulher. A mulher deixou o uso natural do homem. Tudo isso está escrito que iria acontecer. E o mundo está pisteado. O mundo
Tudo é grande. Da galera LGBT. Tudo candidatos ao inferno se não se arrependeu. Esse evangelho é puro. Esse evangelho é verdadeiro. Você vê, rapaz, que hoje ele diz isso. Você assim, rapaz, esse fulano é homem. É um homem recado, homem de valor. Você olha para o cabra, pensa que o cabra é homem. Não é. É casado com o homem, tem relação com outros homens. É a mesma coisa as mulheres. Tudo isso está escrito na Bíblia, mano. Por isso que Deus nos abandonou a esse sentimento perverso para cometer coisas que não convém. Cometer coisas abomináveis. Coisas que a Bíblia diz que Deus entregou essa pessoa. Não diz: se você quer continuar nesses pecados, você pode continuar. Mas sabendo que a sua sentença é passar toda a eternidade num lugar de tormento, aonde a fogo e enxerga, aonde o bicho nunca morre, o fogo nunca se apagará. As pessoas, o profeta Ezequiel, ele escreveu que ele ficou no banco de escutar mentira. Não pode escutar o banco. Na hora já também, né? Viu agora esse cara original. Nada, porque os caras estavam rodando o A menos que a pedra é de todos. Nem todos gostam, na verdade. A maioria adora a mentira. A maioria adora o Deus desse mundo. Fala, Pinto. Oi. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, aqueles que o Deus desse mundo, Oi. diabo, cegou o entendimento dos cegos, Como é que chumba aí? para que não lhe respondesse a luz do Evangelho, que é a glória de Cristo. Tu vai botar um nível de água, vai o cabeçote no meio com das pontas. Então você, meu amigo, Entendeu? que Isso, quer aí esse mundo, que ama esse mundo, as três pontas de caminho, igual tu aí. a Bíblia diz: Igual tu quem ama botou esse mundo, naquele ponto lá que foi teu, nem direito. o que no mundo há. Quando tu chumbou não, Se então. alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se é porque você não deve amar esse mundo, Bate e o de que o duas mundo pontas, oferece, fica igualzinho. E os deixos tudo pegados, tá ligado? o Deus desse mundo é o diabo. E tudo que você vê, tudo que o mundo oferece, nada provém de Deus. Ensina o próprio demônio. Porque a doutrina de Deus, já falei com vocês, é somente o que o Senhor Jesus veio aqui falar aqui na terra. É somente o que Jesus falou que é a doutrina de Deus. A Bíblia diz, João capítulo 6, versículo 28. Sabe qual foi aqui, velho?
inimigos. O que faremos para obedecer a Deus? Isso é uma pergunta que se fez ao Senhor Jesus. Perguntaram para Jesus, João 6:28. O que faremos para obedecer a Deus? Ou para executar a obra de Deus? Sabe qual foi a resposta do Senhor Jesus? O 29. Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creias naquele que ele enviou. Essa é a única obra de Deus. O único jeito do homem e da mulher servir a Deus é somente obedecendo o Senhor Jesus. É somente o Senhor Jesus. Não segundo a RC. É, as portas da frente. Não, as portas do campo. Não é principal, não. Mas o que eu falei, eu tive graças a Deus. Vai amanhecer, a Deus. Segundo tal senhora. Já falei, ele já sabe. Segundo a senhora fulana. Segundo o senhor Bertano. Não sabia que isso. Não dá preferência a fazer na cidade. Isso não é a verdade. Eu não sabia o que fazia, não. O próprio Senhor Jesus disse que a obra de Deus é crer naquele que Deus enviou. Eu tô ligado, mas eu falei aí, não sabia o que. Eu falei aí, não dá preferência, mas eu falei mais. Eu falei, meu irmão, era para trocar o rolamento, só para trocar o rolamento, era 400 reais, eu tive que trocar e até hoje. Agora do shopping, quando eu pedi para ele fazer uma nova. Existe pastor de Deus, existe. Mas é como procurar agulha de um padeiro. A maioria são tudo mercenários, empresários da fé, mentirosos, filhos do diabo. Só carregam o título do pastor. Não parece de vermelho. É o que a maioria. Ela me falou. Se for botar chucar dentro do hora que pega aquela pau de a verdade, vocês são muitos que se dizem pastores, muitos que se dizem muito religiosos nesse mundo, tudo filhos do diabo. Porque essa ligada foi o Cícero ali, ó. Cara, 15 reais não fez o show fora. Falei, beleza. O motor queimou, eu falei assim, é 12,300. Ah, tá caro, não vai, tem que deixar de não foi eu que coloquei na parceira, não foi o que tá ajudando, não tá bom. Ele falou, tá bom, então o que é que faz aí? Não, como ela é. Não dá preferência ao cara por causa de 200 reais. Se é outro, ô Paulo, o motor queimou. Ô Cícero, pega uma peça de custo que eu vou colocar pra você. Mas não ajuda o cara que precisa ter, velho. Muita religião desse mundo, meu amigo. Aí o cara, aqui não vai dar dessa também. Toda a religião desse mundo. É nóis. A felicidade podemos contra a verdade, porque a verdade é em favor da verdade. Então você vai ver que no mundo, como eu já disse no começo, vou voltar a repetir, Deus sabe porque eu estou repetindo. Das suas religiões, das suas doutrinas, do seu ensinamento, o diabo sabe tentar conviver pessoas. O diabo conta mentiras tão bem contadas. Ele ensina mentiras tão bem contadas que parece verdade. Mas se você conhecer Jesus, João 8,36, Jesus disse: se verdadeiramente o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe que eu não caio em nenhum papo de demônio? Nenhuma doutrina dessa? Sabe por que eu não consegue não guiar minha fé? Porque a minha fé, ela está no autor e por cima da fé.
Quem é o autor? Quem é o ensinador da fé? A Bíblia diz que só existe uma só fé. Uma só fé. É o que está escrito. Efésios capítulo 4 diz que só existe uma só fé. E a menos que o autor e consumador dessa fé é Cristo. Então, o Senhor Jesus, ele falou a fé. Jesus ensinou a fé. E ele mesmo é o autor da fé que ele ensinou. Então você deve acreditar na fé em Cristo. Depois o Paulo disse em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ô meu amigo, não é para você crer em Jesus Cristo e mais que a dúzia não, meu filho. A Bíblia diz que o único que é digno de honra, de glória, de louvor, de exaltação é o nome do Senhor Jesus Cristo. Tem mais como não. É o Espírito dele. A Bíblia fala em João 4:24, Jesus falou, Deus é Espírito. E ele procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. O Senhor Jesus é o único que é digno, o único Senhor que existe é Cristo. O resto são todos pecadores miseráveis, seja ele como qual for. Eu gostaria de ler para você Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 9. Amanhã eu trabalho. Vai. Filipenses 2, 9. Pronto, fica certinho para se ligar. Pode descer direto, sentido a família de Arão, onde é a casa de Osvaldo aqui. Escute bem. É, O seu Senhor deve mostrar que ele deve mostrar na Bíblia. Só Jesus é aqui. Pronto, eu estou na canção. Vai botar na placa. Já acabou, Filipenses 2, versículo 9. Porém, a poder deles, o exaltou. Valeu, pai, estou esperando. Soberanamente, e um nome que é sobre todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para que é uma passagem mais esclarecedora do que esta. Vou ler o 10. Para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu, Jesus Cristo. Eu vou te mostrar agora a aparência de Jesus que está vivo. De Jesus que venceu a morte. Que ressuscitou no terceiro dia e subiu ao céu. Eu vou te mostrar a aparência de Jesus que você deve seguir. Apocalipse capítulo 1, versículo 3.
Apocalipse capítulo 1, versículo 13. Escute bem. Esse é o Jesus Espírito. O Espírito do Senhor Jesus Cristo. Eu li em Filipenses 2, versículo 10. Todos os joelhos têm que se dobrar diante do Senhor Jesus Cristo. Os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Só Ele aqui. Vou te mostrar Ele aqui agora. Olha Jesus aqui, ó. Não é o Jesus que fizeram de gesso, nem de pau, nem de pedra, nem de pau. É o Jesus da Bíblia. Eu vou te mostrar a aparência dele. Versículo 13. Apocalipse 1, 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelo eram brancos, como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao ladrão reluzente, como que tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 10 estrelas, e a sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu fui mal, mas eis que agora estou vivo, para todo sempre. Amém. Esse é o Jesus verdadeiro. Olha a aparência dele aqui, ó. O Jesus Espírito, que está sentado sobre o grande trono de glória. O Deus da glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, autor da vida, autor da fé. Esse é o Jesus que você deve seguir. Não o Jesus da religião. Não existe, meu amigo, nenhum mistério. Não existe como um povo se salvar. É somente ser Cristo com o duro de escrituras. No João 7,38, sabe quando Jesus disse? No João 7,38, ele falou assim: aquele que crê em mim, como diz as escrituras, diz que a vacina, curando o vosso Senhor. Aquele que crê em Cristo, o Senhor Jesus, como diz as escrituras. Márcio Verde, senhora. Ô, Márcio Até Verde. quando você não está se enganando a si mesmo. E pessoas que preferem viver aquele como que o Papa diz, do que o Padre diz, do que os pastores dessas religiões bilionárias diz. Engraçado que as pessoas conseguem acreditar em palavras de homens, mas não conseguem acreditar na palavra de Deus. Sabe o que a Bíblia diz, meu amigo? A Bíblia diz que não é para nós julgar segundo a aparência, mas julgar segundo a reta da justiça. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é uma espada. Uma espada de 2 anjos. O Evangelho de Jesus Cristo é a espada de Deus. Então, se você ler o Evangelho, você examinar as Escrituras, você vai ver que o Evangelho de Jesus não compactua com nenhuma religião deste mundo. O Evangelho de Jesus, ele é exclusivo, ele é santo, ele é puro, ele desceu do céu. Foi pregado por Cristo.
seja expulsado do meu nome. Vocês serão odiados de todos. Vão perseguir vocês. Vão encerrar falso testemunho contra vocês. Vão matar vocês. Vão levar vocês dentro dos tribunais. Por causa do meu nome, disse o Senhor Jesus. João 14,6, Jesus falando, eu sou a verdade. E João 8,44, Jesus disse, o diabo é o pai da mentira. Está na hora de fazer suas compras, venha para o Feirão Atacadão e para o Multimercado lá no Vale Shopping. Feirão Atacadão. O que você vai encontrar? Farinha de trigo tradicional Prendine, 1 quilo, R$ 3,99. Milho verde, quero. João 14,6, ele disse, eu sou a verdade. E João 8,44, Jesus disse, o diabo é o pai da mentira. É uma guerra entre a verdade e a mentira. O Senhor Jesus Cristo sendo a própria verdade. O diabo não pode anunciar a doutrina contra o Evangelho de Jesus Cristo. É uma guerra enfrentada até a consumação do corpo. Mas todos os mentirosos, junto com o diabo e seus demônios, serão lançados lá no fogo e no enxofre. Você que está fazendo compras aí no Feirão Atacadão, olha os preços, hein? Leite condensado Betânia, 395 gramas, R$ 5,99. Tem também absorvente sempre livre, suave, abas, 32 unidades por R$ 11,90. Cadê, cara? Quer ver, não? Esse cara tava aqui, porra. Você não vai se encher essa dor. Vai, pô. É, o patrão liberou, viado. Cara, o vaso de café tá ali, faz coisa, não foi o vaso de É muito difícil quando as pessoas se ignoram o espiritual. O mundo espiritual é tão mais alto, mas através do mundo espiritual, que surgiu o mundo físico. Tudo que no mundo há foi através do comando da voz do grande Deus. Eu já participei, eu falei com uma pessoa, ela manifestou com demônio, com dom. Esse outro demônio, pessoas conseguem ter demônio, pessoas malignas. E agora não consegue lidar. Isso que a pessoa está ensinando. Ou contracenando, ou inventando aquilo ali. O processo é dele que não pode chegar. A Bíblia diz que
ele não acreditar na verdade, ou outro doce, o Senhor Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá luz da vida. Jesus disse, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Eu não quero ouvir a voz do Senhor Jesus. Não quero abrir os olhos para a luz. Não quero enxergar a luz do mundo. O que é que o Senhor não pode fazer? Nada. Ele só vai nós pegar o Evangelho. Mas se as pessoas acreditassem no Evangelho, se salvassem dele. Mas eu não quero acreditar. Nossa, sai negociar, velho. Os caras fez isso aí, mesmo o cara fez isso aí, passou e tá na escola agora aí, velho. Porque a Santa Palavra de Deus diz que vai mais gente. Deus falou, velho. Se nós começa a conversar no final do ano, não passava de hora. Os caras falaram que de manhã tá de raiva do. Os caras falaram que de manhã tá de raiva do sol. É louco. Porque a vida que se avança é a voz dele. Onde somos amados, nós recebemos o poder. A cada palavra de Deus diz que somos amados, nós recebemos o poder. Ah, né? É, mas o canal é dessa forma. Porque o próprio Senhor Jesus, o Senhor Evangelho. Os caras tudo perdem aqui. Isso não escandaliza a vida. Ah, A vida não escandaliza. Eu fico surpreso. Eu acredito que a maioria não vai aguentar. poxa, que tava vendo aí. Aquele que aperta o freio, que aperta Seca o outro pão, demora quanto? Os caras foram ouvir isso, pô. Eles falaram que esse cara demora, ele é o maior diabo. Mas olha, mano, mas a esculatura já tá fudida. Os caras vão pela câmera, falam que são políticos. Hoje os caras vão com uma bola e jogar fumaça e bagulho lá. O dele pra me ativar nessa escola também, velho. Nossa, coisa muito. Não, o cara quer formar já, né? É o que nós é ter vergonha do Senhor Jesus. Pior país que estudou junto, eu, Careca, Emanuel, meu filho, outro. Sou eu que fiquei pra trás. Eu também. Mas também o pastor não fazia nada. Nem tava na sala, não limitava. Não tem câmera. Não tem câmera, essa barra meu, eu já entrei no tempo dos caras. Eu falei, oxe. Meu caça é capacete. Fazia nada. Os caras tudo passou de Deus. O cara fica pra trás. Vai deixar o cara enraivado, botar fé. Meu amigo, o evangelho do serviço se cumprirá. Tudo que está escrito Ei, do agro velho. Eu queria tomar uma saída, mas esse tema aqui vai deixar o cara doente, velho. Vamos ver quem vai triunfar. Nós vamos chegar lá no céu, filho. Se é Cristo, você é um testemunho da sua religião. O evangelho
Eu meti o barracão dos caras. A porta ainda está aberta da salvação. Mas ela vai se fechar. E quem entrar pela porta? Passou pelo Quem vídeo, entrou pela porta? É o quê? Passou pelo vídeo do cara. Ô, Entrou. viado, eu não vi não, velho. Se não entrar, não entrará mais. Vai raivar o cara. Porque o próprio Senhor dirá, Eu vou republicar. apartai-vos de Deus mim, ainda. pois, Eu vou republicar. santidade ao povo de Deus. Eu vou tirar a parte dele. Só não vi não, Tá velho. ligado aí que a outra bagulho E a outra? bagulho na área aí. Como está escrito na Bíblia? Ah, vai bater certo. Mas já tá ciente que tua cara tá bem marcada lá no. Como está escrito, se Não, realizará. minha. cara é doido, velho. Esse cara é doido, velho. Jesus Esse cara não tá gostando, né? Trocar. Já dá uma chuchada ali, né? O que foi na canação? Ai! Ele Lá do bloco. Quem quer me bater? Já dá uma chuchada em Nenel, velho. Lá do bloco. Oi, esse bacalhau. Ah, eu pensei que foi no bosque parado. Vou me dar uma chuchada no Nenel. Eles são lá de canivete, cara. Eles são lá de canivete. Aquele canivete dele é doido, que é graúdo. Minha sorte foi ali com os Zózóis, senão os caras iam me pegar. Oxe, não, se ligue. Oxe, Ricardo me logo no pescoço e pisando aquela queira. Foi, pô, quando eu colhei assim, ele foi falando, calma, viado, calma, viado. Pelo menos me segura, não, que os caras vão empapar, velho. Eu nem vi, eu pensei, ó. Eu pensei que foi aquele também, mano. Eu matar uma cacetada de Não era esse do macacão, pô, a touca tava por cima também. Segue, os caras iam matar. O quê? Os caras já iam pegar, imagina, não foi. Não era aquele que foi 20 falou, velho. É o cara, de cara. Agora os caras mataram, viu só. Não, minha não. Por isso que eu dei a sorte também. Eu falei que eu dei a sorte, os caras vão me tapar de fora. Irmão, obrigado, Deus abençoe aí, viu?